Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Louvado, exaltado, glorificado seja o nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Aleluia. A paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus abençoe a cada um e que Deus abençoe sua vida, sua família e o seu lar. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo paz, eu profetizo saúde sobre a sua vida, sobre a sua família. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar aquele que vive e que reina para todos sempre. Vamos adorar aquele que é digno de toda honra e toda glória e louvor. Vamos adorar, vamos exaltar e glorificar ao nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus e não há outro além dele. Só o Senhor é Deus que é digno de todo louvor. A glória é do Senhor, a honra é do Senhor. Aleluia. Olha só, o Espírito Santo falando com você. Olha só, Deus falando com você através do seu Espírito Santo. Ouve aí. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidido a largar tudo e parar. Aleluia! Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. A noite já passou, a tua hora chegou. Pegue a tua rede e volte para o mar. Vou te esperar no mar. Não é hora de parar. Deus contemplou teu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário irá mudar, a tua hora chegará, há tempo para tudo. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Volte, o Senhor está falando na sua palavra. Volte outra vez para o mar.
No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Resposta de Deus para você. Você estava esperando uma resposta do Senhor, meu amado, minha amada, não era? Você estava esperando uma resposta do Senhor. Aqui está a resposta do Senhor. O Espírito Santo do Senhor está falando com você agora e dizendo para você assim, na palavra do Senhor: volte, filho meu. Volte, filha minha, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Volte outra vez para o mar. Volte outra vez, lança a tua rede. Porque a colheita é muito grande. Muito grande a tua colheita. Perdão. Volte novamente para o mar. O Senhor está falando na palavra dele. Aqui em João. Aqui em João 21. 21, versículo 3 em diante. Volte para o mar. Porque no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Volte de novo. Jesus está falando com você através do seu Espírito Santo. Lança a rede. Senhor, passei a noite todinha, Senhor. Passei a noite inteira. Lancei a rede. Não pesquei nada. Não saiu nada, Senhor. Não pesquei nada, Senhor. Passei a noite pescando. Lancei a rede a noite inteira. E não pesquei nada, Senhor. Aí o Senhor chega, fala para o discípulo. E está falando para você agora que é discípulo do Senhor. Lançai a rede. Volte para o mar. Porque eu vou te honrar. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Jesus vai te honrar. Jesus vai te honrar. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Volta no mar novamente. Eu não sei aonde você precisa ir novamente. Eu não sei aonde você precisa lançar a rede. Aonde você recebeu um não. É muito forte essa palavra, né? Eu não sei aonde você recebeu um não do homem da terra. Eu não sei qual foi o não que você recebeu. Mas Jesus está falando aqui na sua palavra. Volta lá no mar. Lança a tua rede de novo. Porque no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Persevera. Não desanime. Não desista. Jesus é contigo. Jesus está falando. Aonde você recebeu não, é no mesmo lugar que você vai receber um sim. É no mesmo lugar onde você recebeu um não. Eu não sei aonde você recebeu um não. Eu não sei o que você ouviu como resposta. Mas aqui o Senhor falou para os seus discípulos e fala para você essa noite. Volta lá no mar. Lança a rede no mar. Lança a rede novamente no mar. Jesus está falando. Volta lá. Eu não sei aonde você precisa ir. Eu não sei aonde você recebeu um não. Aonde você vai ter que ir de novo. Mas você vai de novo lá aonde você lançou a sua rede e não pescou nada. Passou a noite toda pescando. E não pescou nada. Recebeu um não. Mas o Senhor diz aqui na sua palavra, em João 21, do 13 em diante. Volta lá no mar, lança a rede. Porque a primeira vez, a rede que você lançou saiu vazia, não pegou nada.
Mas essa segunda vez que você vai voltar e lançar a rede, você vai pegar os peixes. E muito peixe. Muito peixe. Vai ter honra. Vai ter honra aonde você recebeu um não. Aonde você não pescou nada. Você vai agora novamente lançar a rede de novo. E você vai pegar muitos peixes. A sua rede agora, a segunda vez, não vai sair mais vazia do mar. Ela vai sair do mar carregada de peixe, cheia de peixe. Muitos peixes que você vai ficar de boca aberta. Porque quem está mandando não é o homem você voltar no mar para lançar a rede. Quem está mandando é Jesus, aqui na palavra dele. Jesus está falando para você, discípulo do Senhor. Volta lá no mar, lança a rede. Porque eu sou contigo. Eu sou contigo e eu garanto a você que você vai lançar a rede e a rede não vai sair vazia. Vai sair cheia. Cheia, 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 cheia de peixe. Não sei onde você recebeu um não. Eu não sei aonde você vai ter que voltar. Mas você vai ter que voltar. Deus está falando aqui na palavra dele. Volta lá. Volta lá. Você recebeu um não. Você não teve um resultado positivo. Não deu certo. A primeira vez, aonde você tentou, aonde você lançou a sua rede e saiu vazio, a sua rede saiu vazia, aonde você lançou a sua rede e saiu vazia, aonde você tentou que não deu certo, você vai agora lançar a rede mais uma vez, porque quem está mandando é Deus, não é o homem. Quando Deus ele manda, ele garante. Quando Deus falou para os discípulos dele lançar a rede, voltar para o mar a segunda vez, Deus ele garantiu os discípulos. E Deus está falando com você neste momento, meu amado, minha amada do Senhor. Que no lugar da sua vergonha, ele vai te honrar. No lugar aonde você foi envergonhado, Deus vai te honrar. Aleluia! Glória a Deus! É muito forte essa palavra, né? Honra. Honra. Obedeça a voz do Senhor. Eu não sei aonde você precisa lançar a sua rede. Aonde você precisa ir de novo. Aonde você tentou e não deu certo. Mas agora é diferente. Agora é diferente, porque agora Jesus está na frente. Agora Jesus está mandando. Agora Jesus está mandando. Lança a rede. De novo. A segunda vez. Lança a rede lá no mar. Porque a primeira vez você não pescou nada. Mas agora eu estou na frente. E eu que estou mandando. Lança a rede agora no mar. Que você vai ver que uma grande bonança, uma grande quantidade de peixe vai sair, que você vai ficar de boca aberta. Aonde deu errado, aonde não deu certo, que você lançou sua rede, que deu errado, que não deu certo. Jesus está falando. Volta lá, filho meu, volta lá, filha minha, eu vou te honrar. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Olha o que Deus fala. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filha, eu vou te honrar. Ai, os discípulos para o Senhor.
A noite já passou. Aleluia. Glória a Deus. A noite já passou. Aí Jesus fala: a sua hora chegou. Aí Jesus fala: vou te esperar no mar. Não é hora de parar. Deus contemplou teu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir. Quando tudo lhe faltar, esse cenário irá mudar. A sua hora chegará. Há tempo para tudo. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Olha aí Deus falando. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Aonde você foi envergonhado, aonde você tentou e não deu certo, aonde você tentou e recebeu não, aonde você tentou e deu tudo errado, agora é diferente, porque agora Jesus fala: volta para o mar, vou te esperar. Não é hora de parar, Deus contemplou o teu caminhar. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. É de Deus para o teu coração. Deus está falando com você através do Espírito Santo do Senhor. Deus, ele conhece a sua luta. Deus, ele sabe a sua necessidade. Deus, ele sabe o que você está passando. Ele sabe a sua necessidade, a sua luta, o que você está passando. O Espírito Santo do Senhor está falando com você agora, ao seu coração neste momento. Para você não parar. Não é hora de parar. Não é hora de parar. Porque Jesus está falando: volta, tenta de novo. Tenta de novo. Eu sou contigo e eu garanto. Você lançou a rede, não pescou nada. Mas agora você vai lançar a rede, porque eu estou mandando e eu vou te honrar. Olha só como é forte. Aleluias. João capítulo 21, versículo 3 em diante, que fala assim: para mim e para você. Aleluia, glória a Deus. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizendo-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite, olha só, passaram a noite pescando e não pegaram nada. E naquela noite nada apanharam. Os discípulos de Jesus estavam à noite com a rede no mar para pegar peixe. Mas nessa noite aqui, onde os discípulos estavam pescando, eles não pescaram nada. À noite, os discípulos do Senhor lançaram a rede no mar para pegar peixe, mas não pegaram nada, não pescaram nada. Olha só, continuando. Olha só. Glória a Deus, aleluia. E cedo, já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Eita, glória a Deus, aleluia. Resposta de Deus para o seu coração. Olha aí. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Jesus perguntou aos discípulos: filhos, tem alguma coisa aí para comer? Olha só como é forte. Responderam-lhe: não.
Jesus perguntou aos discípulos se eles tinham alguma coisa para comer, né? Porque Jesus sabia que os discípulos estavam à noite no mar para pescar peixe. Jesus sabia que os discípulos estavam pescando durante a noite. Tentaram pescar, porque eles não pescaram. Jesus sabia que os discípulos estavam ali à noite com a sua rede de pesca no mar, tentando pescar peixe, pegar peixe, mas só que os discípulos não pegaram peixe nenhum. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. O discípulo falou, não. E ele lhe disse, Jesus, aqui é Jesus, versículo 6. E ele lhes disse, lançai a rede. Jesus mandou os discípulos lançar a rede segunda vez. A primeira vez os discípulos foram, mas não pescaram nada. Jesus chega para os discípulos agora e fala para eles, lança a rede. Olha como é forte. E ele lhes disse, Jesus, falando para os discípulos, né? Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Olha Jesus instruindo os discípulos para o lugar certo, para eles lançar a rede para pegar peixe. Olha só como é importante a gente dar ouvido à voz de Deus. Como é importante a gente ser sensível à voz de Deus. Quando a gente ouve a Deus, quando a gente dá ouvido ao Espírito Santo de Deus, tudo dá certo. Tudo dá certo. Olha só que segredo. Que segredo. O segredo está aí. O segredo para a minha vida e para a tua vida está aí. Jesus falou para os discípulos, lançai a rede, dando instrução, guiando os discípulos para lançar a rede em outra direção. Instruiu os discípulos. Lançaram, pois, e já não o podia tirar pela multidão dos peixes. Jesus instruiu os discípulos para lançar a rede em outro lado. Os discípulos ouviram a Jesus, a instrução de Jesus, as palavras de Jesus. E eles fizeram exatamente o que Deus falou, instruiu eles. E o resultado foi o quê? O resultado foi o quê? Os discípulos não podiam tirar pela quantidade de peixe. A vitória foi grande, né? A vitória foi grande. Jesus instruiu os discípulos para lançar a rede em outro lado, para eles lançar a rede para pegar os peixes. E os discípulos, eles ouviram a Jesus e o resultado foi o quê? Os discípulos pegaram muito peixe. Aqui fala multidão dos peixes. Multidão, pegaram muitos peixes. Mas pegaram tanto peixe. Os discípulos, quando deram ouvido a Deus, os discípulos eles pegaram tanto peixe que eles não podiam, com a rede, né? Puxar a rede ali do mar por causa da quantidade de peixe, que era muito peixe e ali era muito pesado, né? Era muito peixe, era multidão de peixe, aqui a palavra do Senhor fala. E João 21, do 13 em diante, você vai ver. Jesus instruiu os discípulos, falou com os discípulos, dando instrução,
orientando os discípulos obedeceram, deram ouvido à voz de Jesus, e o resultado de tudo que eles deram ouvido ao Pai, a Jesus, foi o quê? Uma multidão de peixe. Tem noção que é isso? Multidão de peixe. Muito peixe. Que eles não aguentavam puxar a rede, que estava o quê? Pesada. Não conseguia, eles não podiam puxar. Eles não podiam puxar, tirar a rede, porque era muito pesada. Porque era multidão de peixe, era muito peixe. E a rede ficou o quê? Muito pesada. Tá vendo o segredo aí, meu amado e minha amada do Senhor? Aquele que dá ouvido a Deus, aquele que ouve as palavras do Senhor, aquele que ouve a instrução de Jesus. Quando Jesus ele fala conosco, ele tem o melhor para nós. Ele está nos instruindo, ele está nos guiando para o melhor na nossa vida. Para o melhor. Você está vendo aqui a grande diferença, meu amado, minha amada do Senhor? Os discípulos, eles estavam à noite com a rede no mar para pegar peixe. Os discípulos estavam no mar à noite com a rede ali para ver se pegava algum peixe, mas os discípulos, eles passaram a noite ali no mar com a rede para pegar peixe, mas não pegaram. Jesus chega e pergunta se eles tinham alguma coisa para comer. E eles falaram que não. E ali Jesus orientou os discípulos. Jesus instruiu os discípulos para o caminho certo. E os discípulos deram ouvido a Jesus, as suas palavras. E o resultado que eles tiveram foi o quê? Uma multidão de peixe. Era muito peixe. Era muito, muito, muito peixe que os discípulos pegaram quando eles ouviram o que Jesus falou. A rede estava tão pesada de peixe, que eles não podiam puxar, eles não podiam puxar ali a rede por causa que era muito peso. Por quê? Era muito, muito, muito peixe. Você está vendo? Quando a gente dá ouvido a Deus, quando a gente dá ouvido à palavra do Senhor, a instrução do Senhor, a orientação do Senhor, Deus ele honrou aqui os discípulos. Deus honrou. Deus está falando para mim e para você neste momento. Se nós der ouvido a Deus, Ele vai nos honrar. Aonde a gente recebeu um não, aonde não deu certo, aonde deu errado, se nós der ouvido a Deus, der ouvido à palavra do Senhor, a sua orientação, vai dar tudo certo. Como assim foi na vida desse discípulo aqui, nesse mar. Os discípulos, eles deram ouvido a Jesus. Os discípulos ouviram a instrução de Jesus, a palavra de Jesus que Jesus estava falando para eles. Aí você olha a diferença. A diferença aqui é muito grande. Quando a pessoa, ela dá ouvido a Jesus. Quando uma pessoa, ela ouve a palavra de Jesus. Quando uma pessoa, ela escuta o que Jesus tem para nós. Jesus tem o melhor para você. Se você ouvir a voz de Jesus, se você ouvir a palavra de Jesus, a instrução de Jesus, como aqui este discípulo, Jesus honrou. Jesus honrou aqui. Jesus honrou os discípulos. E Jesus também vai honrar você se você der ouvido a Jesus. Tá vendo? Que grande importância, que grande diferença quando a gente ouve a Jesus, quando a gente ouve
a palavra de Jesus, que ele vem, nos instrui, nos guia para outra direção que não é nossa, é de Deus. Você está vendo? Quando a gente ouve a Jesus, o resultado. Porque os discípulos aqui, eles foram honrados? Porque eles ouviram a Jesus, porque eles ouviram a palavra de Jesus. Jesus chegou a instruir os discípulos. Os discípulos ouviu a Jesus. Os discípulos ouviu a voz de Jesus, a instrução que Jesus estava dando a eles. E o resultado que esses discípulos aqui tiveram foi o quê? De vitória, de conquista. Quem dá ouvido a Deus, quem dá ouvido à palavra de Deus, aonde ele foi envergonhado, aonde ele não recebeu um não, aonde ele foi decepcionado, aonde não deu certo para ele, vai dar certo. Quem dá ouvido a Deus, a palavra de Deus, a orientação de Deus, tem o melhor de Deus. Aqui na vida dos discípulos não é diferente na minha vida e nem na sua vida, se eu e você der ouvido a Deus. Muitas pessoas, elas fazem o caminho dela, os próprios caminhos, vai por aqui, não quer saber de conselho, né? Não quer ouvir a Deus, ignora a palavra do Senhor, não quer ouvir o que Deus quer falar, não quer ouvir a palavra do Senhor, não quer ouvir a orientação de Deus para guiar a pessoa para um caminho bom, um caminho que Deus está vendo que é um caminho bom. Aí o resultado de tudo é o quê? Sofrimento. Muitas pessoas ignoram quando Deus fala, não dá ouvido quando Deus fala, não dá ouvido à palavra do Senhor, não dá ouvido quando Deus envia os seus discípulos para falar, não dá ouvido aos discípulos do Senhor que está pregando a palavra, que não é a gente, é o Espírito Santo do Senhor que fala, porque quem transforma é Deus, quem liberta é Deus, quem salva é Deus, quem restaura é Deus. O ser humano é um canal que Deus usa pela misericórdia dele para levar as boas novas do Senhor, levar a palavra do Senhor, falar o recado que Deus manda para a pessoa. Quantas pessoas que estão sofrendo, que elas não querem dar ouvido a Deus, que elas não querem dar ouvido à palavra do Senhor. Por quê? Porque não querem obedecer. Não quero obedecer. Eu quero ir por esse caminho, quero viver assim. Quero viver assim, quero viver sofrendo. Quer viver na mão do inimigo, o inimigo fazendo o que bem entende na vida da pessoa. Olha só, o Senhor tendo uma vida maravilhosa, abençoada para você. Tu tá sofrendo por quê? Tu tá chorando por quê? Se Jesus tem o melhor para você, por que tu não dá ouvido a Deus? Por que tu não dá ouvido à palavra do Senhor que tem o melhor para você? Você vê, quando os discípulos deram ouvido a Jesus, quando os discípulos obedeceram a Jesus, quando os discípulos ouviram a instrução de Jesus, o resultado que eles tiveram? O resultado que eles tiveram na vida dele, nessa pesca aqui, eles saíram vitoriosos nessa pesca. Foi multidão de peixe. Multidão é muito peixe. Multidão é muito peixe. Que nem a rede os discípulos podiam puxar de tão pesada que a rede estava, de multidão de peixe. Como fala a palavra aqui de Deus.
Aquele que dá ouvido a Deus, a palavra de Deus, ele é abençoado. Ele vai ter uma vida abençoada, uma vida feliz. Não estou falando que vai acabar os problemas, porque nós estamos na terra. O Senhor fala, no mundo tereis aflição. Mas nós estamos com Jesus. Nós não estamos só. Jesus, através do seu Espírito Santo, nos ajuda a vencer o dia difícil. Jesus deixou o Espírito Santo para nos ajudar. Dia após dia, até a sua volta. É uma diferença muito grande a pessoa quando ela está só e a pessoa quando ela está com Jesus, quando ela está com o Espírito Santo de Deus na sua vida. É uma grande diferença. É uma grande diferença uma pessoa sozinha e outra pessoa, e a pessoa quando está com Jesus, quando está com o Espírito Santo de Deus na sua vida. Os dias maus vêm? As lutas vêm sim. Mas vai passar. E o Espírito Santo do Senhor te fortalece, te ajuda a passar os dias difíceis, os dias maus, porque nós estamos na terra. Nós estamos na terra, só lá na glória, só lá no reino de Deus, no novo céu, na nova terra, como fala Apocalipse, que não vai haver mais choro, nem morte, nem dor, mas aqui na terra, a gente vai ter a luta, o dia difícil, mas se Jesus estiver com você, se você deixar Jesus estar com você, o Espírito Santo de Deus está com você, vai passar. Há tempo para todas as coisas. Há o dia de chorar e há o dia de sorrir. Se Jesus estiver na sua vida, se o Espírito Santo estiver na sua vida, você vai vencer. Vai vencer. Vai vencer. É dia após dia. É um gigante, é um Golias. E Jesus, através do Espírito Santo dele, vai nos ajudando a vencer. No mundo tereis aflição. Mas tem bom ânimo. O Senhor deixou o Espírito Santo para nos ajudar. Há uma diferença daquele que está só e daquele que está com Jesus. Aquele que está com a presença do Senhor. A presença de Deus na nossa vida nos fortalece, nos ajuda a vencer o dia mau na minha vida e na sua vida. Dê ouvido à voz de Deus. Dê ouvido à palavra do Senhor como os discípulos que ouviu a Jesus, que ouviu a palavra de Jesus, e aonde houve vergonha, quando eles lançaram a rede durante a noite, que não pescaram nada, Jesus chegou para eles e falou, lançai a rede. Jesus foi dando a instrução para os discípulos. E quando os discípulos ouviram a Jesus, a palavra de Jesus, que Jesus estava instruindo eles para lançar a rede em outro lado, os discípulos obedeceram a Jesus. E quando os discípulos obedeceram a Jesus, eles foram abençoados com uma quantidade de peixe grande, com uma multidão de peixe. Muito peixe, multidões de peixe. Os discípulos pegaram quando obedeceram a voz de Deus, quando deram ouvido a Jesus. Quando você der ouvido a Jesus, quando você der ouvido à palavra de Jesus, você vai ver que o cenário de vergonha que você está vivendo hoje em sua vida vai ser um cenário de honra, de alegria, de bonanças, como foi na vida deste discípulo. Quando você ouvir a Jesus, quando você ouvir a Jesus, der ouvido a Jesus, a sua palavra,
como os discípulos, assim como os discípulos que deram ouvido a Jesus e fizeram do jeito que Jesus estava ensinando, obedeceram, ouviram a Jesus, os discípulos, obedeceram a Jesus e eles tiveram o resultado, que foi abençoado, que foi uma bonança que veio sobre eles, que foi a pesca que eles tiveram, que eles pegaram uma multidão de peixe. Eles pegaram uma multidão de peixe, os discípulos, quando eles ouviram a Jesus, a sua palavra. Jesus foi instruindo os discípulos ouviram, obedeceram e fizeram do jeito que Jesus mandou. Assim é na minha vida e na sua vida. Se nós obedecer a Jesus, se nós ouvir a palavra dele, se nós for pelo caminho de Jesus, o caminho que ele nos instruir, nós vamos também ser honrados. Nós vamos também ter abundância. Abundância de quê? De coisas boas de Deus para a nossa vida. Aonde era vergonha, vai ter honra. Aonde o cenário era de choro, aonde o cenário era de fracasso, vai ter honra. Os discípulos foram honrados porque obedeceram a Jesus, ouviram a palavra de Jesus e eles foram abençoados, receberam a sua bênção. Todo aquele que obedece a Jesus, que dá ouvido à palavra de Jesus, aonde era vergonha, agora é o quê? Honra de Deus, vitória de Deus, bênção de Deus, assim é na minha vida e na sua vida, se eu ouvimos a Jesus, a sua palavra. Porque Deus, ele tem o melhor para nós. Basta nós ouvir ele e obedecê-lo. É o segredo. Ouvir a Jesus e obedecer ele. E que no final de tudo, nós vamos ver. Nós vamos contar o hino da vitória. Nós vamos ser honrados a nossa fé. Nós vamos ser honrados na nossa caminhada. Ouça Jesus. Ouça a palavra de Jesus. Ouça Jesus. A orientação de Jesus. Porque a gente quer fazer do nosso jeito. Vai por esse caminho. Jesus manda por aquele. Quantas pessoas que estão sofrendo. E pessoas que conhecem a palavra do Senhor. Quantas pessoas que estão sofrendo. E pessoas que conhecem a palavra do Senhor. Mas não quer obedecer a Jesus. Não quer dar ouvido a Jesus. Não quer dar ouvido à palavra de Jesus. Ao que Jesus está falando. Prefere sofrer. Ser humilhada. Do que ouvir a Jesus, do que obedecer a Jesus. Quantas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não está vivendo o melhor de Deus. Está perdendo de ser honrado. Por quê? Porque não quer obedecer a Jesus. Porque não quer ouvir a Jesus. Porque Jesus tem o melhor para todos nós. Se nós ouvir a ele, os discípulos ouviu a Jesus. Jesus falou, lançai a rede em outro lado. Jesus instruiu os discípulos para lançar a rede em outro lado. Jesus orientou aos discípulos outro caminho, outro lado para lançar a rede para os discípulos pegar o peixe. E os discípulos obedeceram a Deus, ouviram a palavra de Deus, ouviram o que Deus estava falando e foram abençoados. Assim é na minha vida e na sua vida. Se nós ouvir a Jesus, a sua palavra, nós vamos ser abençoados. E vamos receber a nossa bênção. Muitas pessoas não estão vivendo debaixo da bênção de Deus e conhecem a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque não quer obedecer a Deus. Porque não quer ouvir a palavra do Senhor. Quer andar pelos seus próprios caminhos. Quer ir na direção dela, no querer dela. Não quer ouvir a voz de Deus, não quer ouvir a palavra de Deus.
Porque muitas das vezes é o que nós quer. Mas o que nós quer não é o que Deus tem para nós. Porque o que Deus tem para nós é bem melhor e maior do que o que nós pensamos. Quando você obedecer a Deus, quando você ouvir a voz de Deus, quando você obedecer a palavra do Senhor, assim como este discípulo aqui, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Você vai ver as bênçãos de Deus correndo até você, vindo até você. Você vai ver que vida abençoada você vai viver. Tem muitas pessoas que têm a palavra do Senhor, tá até na presença do Senhor, mas não tá vivendo melhor, não tá comendo melhor. Porque não quer ouvir a Jesus, não quer obedecer a Jesus. É aquele ditado, né? É o que eu quero, é do meu jeito. Vou por esse caminho mesmo. Quando você ouvir Jesus, quando você parar e ouvir Jesus, você vai ver que tudo vai mudar. As bênçãos de Deus vai até a você. Os discípulos, Jesus orientou eles. Jesus falou para eles lançar a rede em outro lado. Jesus instruiu os discípulos obedeceram a Jesus, ouviram a Jesus, e o fim que tiveram os discípulos foi uma grande pesca. Foi uma multidão de peixe que eles pegaram quando eles ouviram a Jesus. Jesus falou para os discípulos ouviram, obedeceram e fizeram do jeito que Jesus instruiu eles. Por quê? Porque Jesus tem o melhor para mim e para você. Se nós obedecer a Deus, se nós ouvir a Jesus. Quando nós ouvir a Jesus, aí o cenário de vergonha vai mudar. Aí vai sair a vergonha e você vai viver a honra de Deus. Vai sair vai sair a vergonha que havia na sua vida. Quando você ouvir a Jesus, obedecer a Jesus, a vergonha vai sair. A humilhação vai sair. E vai vir a honra de Deus sobre a tua vida. Vai vir o melhor de Deus para a sua vida. Então, ouça Jesus. Ouça o que Jesus tem para você, que é o melhor. O melhor. Jesus tem o melhor para você, como aqui foi para os discípulos. Imagina, né? Como que os discípulos não ficaram admirados, felizes, maravilhados com aquela quantidade de peixe, porque era multidão de peixe, era muito peixe. Multidão de peixe, muito peixe. Os discípulos, com certeza, né? Quando eles ouviram a Jesus, quando eles obedeceram a Jesus, que eles olharam aquela rede ali com muito peixe mesmo. Como que eles não ficaram felizes, como que eles não ficaram maravilhados. Nossa, muito feliz, maravilhado. Como que eles estavam vendo ali. Aí eu acredito assim, eu comigo, eles, poxa, passei a noite todinha lá, a gente passou a noite, lancei uma rede no mar e não pesquemos nada. Mas Jesus chegou até os discípulos e falou para os discípulos, lançai a rede em outro lado. Jesus deu instrução aos discípulos para lançar a rede em outra banda, em outro lado. Orientou os discípulos. Os discípulos ouviram, obedeceram e foram abençoados. Tiveram o quê? Uma pesca maravilhosa, com multidão de peixe na rede, muito peixe, que eles não podiam puxar a rede, de tão pesada que estava. Imagina como é que eles não tinham ficado, né?
tudo de boca aberta, maravilhado, bobo, feliz, sabe? De ver aqui, nossa, como? Quando Jesus manda e a gente obedece, é isso que acontece. As bênçãos, elas vêm, Deus vai enviando até nós. Quando Jesus fala conosco e nós obedece, quando nós damos ouvido a Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus quer para nós, na direção de Deus, aí as bênçãos, elas vão até nós. Não é nós correr atrás das bênçãos. As bênçãos de Deus, Deus envia até nós. Os discípulos ouviram a Jesus, obedeceram e eles foram abençoados. Assim é na minha vida e na sua vida. Se você ouvir a Jesus, obedecer a Jesus, você vai ser abençoado. Aonde houve vergonha, humilhação, vai ter honra de Deus. Quando você ouvir a Deus e obedecer Ele como discípulo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Que palavra, né? Palavra maravilhosa. Palavra abençoada. Que palavra, né? Que palavra. Aqui é o Espírito Santo de Deus a falar com você. É o Espírito Santo de Deus a falar com você, porque o Espírito Santo de Deus, ele sabe a sua necessidade, ele sabe o que você está passando. E aqui, o Senhor, através da sua palavra, está aqui te dando uma direção, está aqui te dando uma instrução, está te instruindo, está te dando uma direção para você ver a glória de Deus na sua vida. Basta você ouvir a Jesus, ouvir a palavra de Deus, obedecer, e você vai ver a glória de Deus na sua vida, como o discípulo viram nessa pescaria maravilhosa, abençoada. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Ouça a Deus. Ouça a Deus. Deus tem o melhor para ti. Deus tem o melhor para ti. Basta você ouvir a Deus e obedecer, que você vai viver o melhor. Que Deus vai te honrar e aquela vergonha, aquela humilhação vai sair da sua vida e vai vir a honra de Deus para você e as bênçãos de Deus vai vir para você. Amém? Glória a Deus. É bom obedecer, é bom ouvir a Deus. Maravilhoso. O Pai sabe o que nós precisamos. Por isso que a palavra do Senhor não é aquilo que nós quer ouvir, mas aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos ouvir. Deus está aqui te orientando, te instruindo para o caminho certo, o caminho do Senhor, para você viver o melhor de Deus. O segredo é: ouça a Deus, obedeça a Ele, e tu vai ver a glória do Senhor na tua vida. Amém? Fica na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, meu Pai, por essa palavra. Obrigado, meu Pai, por a palavra do Senhor. Obrigado, meu Pai, pela tua presença, pela tua graça e misericórdia, pelo teu Espírito Santo. Entrega o Senhor cada vida nas tuas mãos, Senhor. Vai de encontro a cada vida. Entrar, Senhor, com a libertação, com a salvação, com a restauração. Entrar, meu Pai, com a cura, meu Pai. Abençoa cada vida, Senhor. Entrega cada uma vida em tuas mãos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquilo que eu não posso, o Senhor pode, meu Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua graça e misericórdia. Obrigado, meu Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Beijo. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.